Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E não esqueçam, já coloca o like aqui, já compartilha, curte para essa entrevista chegar a mais pessoas. Porque, olha, hoje tem muita história de verdade. E, claro, sempre com apoio e patrocínio do nosso parceiro OCB do Espírito Santo, que conecta histórias através das cooperativas. Mas vamos lá, né? Porque hoje tem muita história para a gente contar com esse convidado muito especial. É um jovem advogado da área criminal. Exatamente. E a área criminal, a gente sabe que sempre rende muita história, muita mesmo. Mas a experiência de vida dele já é encantadora. Seja muito bem-vindo, doutor Lucas Francisco Neto. Muito obrigado pela recepção, pelo convite. Estou muito feliz de participar dessa conversa com você nessa tarde. Nossa, vamos lá, porque você tem muita coisa para compartilhar aqui com a gente. E são coisas que... Aqui é o bate-papo, é bem tranquilo, é experiência mesmo, como foi a sua... Como é que você escolheu o direito? Vamos começar lá do início. Eu era jovem e queria ser padre. Você queria ser padre? Queria ser padre. E para ser padre precisa fazer filosofia e teologia, né? Uhum. Mas eu era muito novo, eu terminei o ensino médio muito novo, então o seminário não me quis. Pediu que eu estudasse alguma coisa para ficar um pouco mais velho e mais experiente. Uhum. E aí, dentre as coisas que eu achei parecido ali com o que eu precisaria fazer depois, eu falei, vou me inscrever em Direito. E aí, na época, a UFES permitia que a gente se inscrevesse em 2 cursos, né? Uma primeira opção e uma segunda opção. Eu me inscrevi em Direito e Economia. Uhum. E aí eu passei em Direito. Na UFES, embora eu não tenha estudado na UFES, né? O primeiro vestibular que eu fui aprovado foi o vestibular de Direito da UFES. Você passou na UFES e não fez UFES? Não. E por que não? Minha mãe é uma professora, né? E eu não tive muita participação do meu pai na minha vida. E eu fiz as contas de que era muito caro fazer o curso de Direito na UFES, porque precisaria estar em Vitória, o curso é integral. E eu falei, olha, minha mãe não tem condições de pagar. Tava começando o ProUni nessa época. Entendi. E aí eu falei, vou me inscrever no ProUni, me inscrevi e consegui uma bolsa de estudos de 100% numa faculdade particular lá em Guarapari. Então, aquilo que seriam R$1.000 de despesa da UFES viraram R$100, o vale transporte para ir de ônibus para a faculdade. Entendi. E o dia que não tivesse vale transporte, dava para ir a pé. Uhum. Então eu acabei fazendo essa opção econômica por fazer a faculdade lá em Guarapari. Entendi. E conta pra gente, aí você fez, durante a faculdade, tem alguma história que já te marcou? O que você mais gostava na faculdade? Fez estágio? Como é que foi? Eu fiz estágio em muitos órgãos, vários. É mesmo? Os 5 anos da faculdade fazendo estágio, ora voluntariamente, ora recebendo. Mas eu era muito novo, então muito imaturo também, né? Eu comecei a faculdade e ainda tinha 16 anos. Então muitas vezes eu fazia umas bobagens no estágio e acabava perdendo o estágio. Mas justamente por ser muito novo, acabavam me dando outras oportunidades e eu ia para outros órgãos, né? Assim eu fiz estágio 5 anos. Eu passei por delegacia de polícia, pelo fórum, por escritório de advocacia, passei pela defensoria pública, pelo cartório eleitoral, fui estagiário conciliador e depois tive a oportunidade de trabalhar um período na presidência do tribunal. Olha, que bacana. E sua primeira opção não era a área criminal, embora hoje você trabalhe muito na área criminal. Como é que foi, assim, você escolheu primeiro o que você queria trabalhar e como é que foi? Eu sou apaixonado pelo direito tributário. Olha! Eu gosto muito de direito tributário e eu fiz a minha prova da OAB, inclusive, em direito tributário, que as pessoas consideram às vezes difícil, né? Eu lembro muito, assim, que a minha professora de direito tributário, professora Isabel, nunca mais a vi, mas ela puxava, sabe? Era uma professora bem rígida, assim. E eu tava sempre ali, eu comprei todos os livros que ela indicou. Uau. Mas eu não conhecia ninguém que tinha problemas tributários, porque eu só conhecia gente pobre, né? E as pessoas pobres, elas ou não têm problemas tributários, porque não tem dinheiro, ou não sabem que tem problemas tributários. E aí você partiu, então, para outra
para outra vida. Eu parti para advogar naquilo que tivesse alguém que precisasse. Uma vez o desembargador Rafael Câmara deu uma palestra e ele disse que ele era advogado dinheirista. Ele já nos contou aqui. Porque ele advogava para quem pudesse pagar. Ele é especialista em ganhar dinheiro. Eu acho que essa foi a minha primeira especialização. Né? E, inclusive, assim, pouco dinheiro, normalmente. E aí eu fui trabalhar no escritório de um advogado que já estava há mais tempo no mercado. Uhum. E lá eu fazia qualquer coisa, de tirar cópias a processos trabalhistas. Hoje eu acho que se eu for demitido eu não sei fazer os cálculos. Mas naquela época eu me virava e fazia tudo. Isso foi em 2014. Eu formei em 2012, mas durante 2 anos eu trabalhei numa área que não era propriamente a advocacia. Uhum. E aí depois eu fui para esse escritório. Quando eu estava lá, um padre que trabalhava em Guarapari, os padres têm sempre muita influência na minha vida. Na sua vida. E aí um padre me sugeriu que eu atendesse as pessoas numa comunidade da periferia, do bairro Coroado, lá em Guarapari. Eu aceitei a proposta dele e passei a atender todas as sextas-feiras à tarde. Era um atendimento de consultoria, eu não pegava os casos ali, até porque eu não tinha estrutura para assumir casos pro bono, né? Uhum. Então eu atendia ali as pessoas e ali aparecia muito briga de família. Às vezes eu fazia uma conciliação, manda chamar sua irmã lá que eu vou conversar com ela. Falava, tem que deixar fazer o muro, não pode proibir. Eram coisas muito assim, coisas muito simples, né? Muita coisa previdenciária aparecia, requerimento administrativo. Às vezes a pessoa só queria saber como é que estava o andamento do caso. Algumas coisas criminais também para saber, o meu filho está preso, quando que ele vai sair, coisas do gênero. Foi assim que eu comecei a advogar por minha conta. Porque ali eu comecei a ficar um pouco mais conhecido como advogado. Até então as pessoas me conheciam da igreja, o menino da igreja que participa da igreja. Né? Mas na época você ainda trabalhava num escritório, retirava aquele dia para fazer o atendimento. Inclusive à tarde, era só à tarde, sob alguns protestos do meu superior imediato. Não gostava muito dessa ideia, não. E como é que você chegou no direito criminal? Foi nessa comunidade, né? Eu não tinha carro. E eu ia de ônibus para todos os lugares. Minha mochila, eu lembro que eu andava com a mochila e ia de ônibus. E aí, nesse dia, o ônibus demorou muito. Era uma sexta-feira de tarde, acho que era... Eu não lembro agora a data, mas acho que era um verão em Guarapari. E aí eu resolvi ir a pé. Mas Guarapari é sempre verão, quase sempre, né? Mas às vezes é verão sem o movimento. E aí eu falei, eu vou a pé. Não era tão longe assim, Guarapari não é tão grande. Eu fui andando e passei em frente à unidade de pronto atendimento, 24 horas. E eu vi um senhor da comunidade, que eu conhecia de vista, assim, muito desesperado na porta. Eu falei, eu vou lá prestar a minha solidariedade pra ele, deve ter algum parente dele passando mal. Cheguei e falei, meu amigo, o que tá acontecendo? Você tá nervoso? Tá tudo bem? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Ele falou, não, Lucas, é que a minha sogra... Meu cunhado, que tem problemas mentais, empurrou a minha sogra, ela caiu e ela tá internada aí, a gente não sabe notícia, não sabe nada. Advogado, início de carreira, gosta de dar carteirada. Então eu prontamente peguei minha carteira da OAB e entrei porta dentro da unidade, perguntei o nome, qual o nome da sua sogra? Hoje eu nem me lembro o nome dela, mas qual o nome da sua sogra? E aí ele falou, eu sou advogado da família da dona fulana e eu gostaria de saber notícias dela. Aí o segurança da unidade falou, pode entrar, doutor. Entrei com a carteira da OAB em punho e entrei e aí deparei com o médico e falei, doutor, dona fulana, eu sou advogado da família e gostaria de saber notícias. Aí o médico olhou pra mim e falou, que bom que o senhor entrou, porque eu tava saindo pra dar a notícia que ela morreu, aí o senhor dá a notícia. Aí eu engoli seco. A notícia está dada. Mas pensei, né, cabeça de advogado jovem, né, na hora eu pensei, se ela morreu e foi o filho que empurrou, foi ele que matou. Nós temos um homicídio aqui. E aí, saí porta fora e ao invés de dar a notícia da morte da sogra desse senhor, eu disse a ele, olha, avisa lá que o seu cunhado vai ser preso. A polícia tá indo lá prender o seu cunhado, com certeza. Porque foi ele que empurrou e a sua sogra faleceu. Então nós temos um caso de homicídio aqui. E aí, quando ele telefonou, acho que a esposa dele ou a cunhada avisou, olha, a polícia acabou de levar.
E aí, dali, eu fui pra delegacia e acompanhei todo aquele procedimento, Carla. Só que aconteceu uma coisa, assim, muito inusitada, porque ele realmente era uma pessoa que tinha muitos problemas, e um problema psiquiátrico gravíssimo. E a única pessoa que conseguia cuidar dele era essa mãe que ele empurrou. E o juiz da época, ele entendeu que era um caso de aplicar o perdão judicial. Uau. Primeiro entendeu que o homicídio era culposo e não doloso. E depois, ao invés de aplicar a medida de segurança, né, ele entendeu que era o caso de aplicar o perdão judicial. Isso aconteceu semanas depois, poucas semanas depois. Logo ele falou, não, esse rapaz não tem condições de ser punido, foi um acidente. E aí passou na televisão, em Guarapari, na TV Guarapari, que é a TV local. E eu me lembro que no dia seguinte tinha uma fila de pessoas na porta da minha casa, umas 5 pessoas na porta da minha casa. E uma das senhoras que estava na porta da minha casa falou, doutor, meu filho foi preso com 5 pedaços de maconha. Se o senhor soltou o menino que matou a mãe, que dirá meu filho que estava só com 5 drogas de maconha lá? E assim começaram a aparecer clientes criminais. E foi exatamente a partir desse caso que eu comecei a ter outros casos. E aí esse juiz também achou que a minha atuação foi muito dedicada. E naquela época não existia a lista de advogados dativos. O juiz nomeava quem ele queria. E aí passou a me nomear para fazer júris como advogado dativo. Uau! E aí eu fiz muitos júris, daqueles júris de cadeira vazia, né? Que o réu não estava presente. E em alguns me dei muito bem. E os jurados começaram a me conhecer como um advogado criminalista. Guarapari não é uma cidade tão grande. Isso se espalhou. E aí eu virei o Lucas do direito criminal lá de Guarapari. Uau! Foi mais ou E menos você assim. Continua com um escritório em Guarapari? Sim. Eu tenho um escritório em Guarapari hoje, eu tenho uma sócia que se chama Amanda, que atua na área civil. Porque uma cidade como Guarapari não permite que a gente seja advogado de uma área só. Claro. Né? Mas eu acho que mesmo que eu abra um escritório em Vitória, agora que o estatuto permite, né, eu não fecharia o escritório de Guarapari porque tem uma questão afetiva com a minha cidade e também com as pessoas ali, né? Hoje eu atuo mais em recursos do que em primeiro grau, mas eu tenho clientes lá de 2014 que quando acontece alguma coisa eu ainda vou pessoalmente. Você foi se especializando mais em recursos, é isso? A vida me fez... Porque os advogados... Quando eu comecei meu escritório, eu comecei com advogados mais experientes que eu. Depois foram chegando outros menos experientes. Mas os mais experientes, que não eram tão mais experientes assim, foram passando em concurso, saindo da advocacia. E acabou que hoje eu sou o mais experiente do escritório. Tanto que hoje o escritório tem meu nome. Né? Quando eu comecei, não tinha o meu nome. Claro, início de carreira, né? E como é que foi o caso que vocês descobriram que o réu estava morto só na metade do julgamento? Como é que é isso? Você estava defendendo o réu morto? Eu sabia que em algum momento eu teria que fazer coisas espirituais, né? Eu só não esperava que seria no júri. Num júri? Foi num júri. O que acontece? Depois houve uma reforma no processo penal que permitiu que se fizesse o júri do réu citado por edital sem a presença do réu. São os júris de cadeira vazia, que a gente chama. E, como eu falei, aquele juiz, ele me nomeava advogado dativo. Eu não fazia ideia de quem eram aquelas pessoas. Eu conhecia o processo. Né? E aí eu fui fazer esse júri. Eram 2 réus. Um réu já tinha sido julgado e condenado, também de cadeira vazia. E o meu réu seria julgado naquele dia. E aí nós começamos o júri, tem toda aquela parte do sorteio dos jurados. O júri começou às 9 da manhã. E teve toda aquela parte do sorteio dos jurados, resolve as questões, as nulidades que acontecem até o momento do júri têm que ser alegadas até o início da sessão. E aí analisa se teve nulidade, se não teve nulidade, Começamos a ouvir as testemunhas. Tinham muitas testemunhas presenciais. Eu estava até preparado para ser um júri que eu ia perder, né? Porque tinha testemunha de viso. Né? Olha, eu vi ele matar, tinha alguém que falava na fase judicial, inclusive. E aí eu perguntava as testemunhas falavam, foi ele, não sei o quê. Até que eu acho que lá pela 4ª testemunha, já eram umas 2 da tarde, o promotor teve a ideia de perguntar se a testemunha sabia do paradeiro do réu.
Porque era um parente, eu acho, do réu, ou um vizinho, alguma coisa assim. E aí a testemunha falou, sei, sim, senhor. Aí ele falou, então me fala onde ele tá. Porque de repente a gente pode até mandar buscá-lo, porque não tinha ordem de prisão nesse caso. Mandar buscá-lo pra ele poder se defender aqui. Aí a testemunha falou, lá em Guarapari tem um cemitério chamado São Tobias. Ele falou, cemitério São Tobias. A cova eu não sei qual não. Aí respondeu desse jeito, exatamente desse jeito. Aí o promotor, como que é? Eu entendi na hora, porque eu conheço o cemitério, né? O promotor, como que é? Aí ele falou, ele morreu, mataram ele, inclusive perto do lugar onde ele matou esse cara. Isso, se o júri começou às 9, era umas 2 da tarde. Nossa! Depois de ter ouvido várias testemunhas. Aí o juiz olhou até assim pro promotor e falou, como é que você perguntou isso, cara? E aí nós tivemos que parar o júri. E até uma questão assim de como que a estrutura, às vezes, do judiciário é deficiente, porque o processo em que ele era vítima do homicídio tramitava na mesma vara do processo em que ele era réu. É mesmo? Bastou eu fazer uma pesquisa no sistema pelo nome dele, que eu encontrei o processo que ele era vítima. Com o mesmo juiz, com mesmo juiz, o mesmo promotor, o mesmo serventia. E aí eu fui lá, atravessei a rua, lá peguei a cópia do laudo de exame cadavérico e apresentei e falei, não faz sentido continuarmos o júri. Claro. E aí tinha lá mesmo, ele estava morto. E aí depois eu lembro que o promotor queria continuar, porque ficou com medo de não ser ele mesmo e... né, queria... homônimo. Não, vamos continuar o júri, e se depois comprova que ele morreu. Aí eu falei, doutor, por favor, qual oficial de justiça que vai lá intimá-lo da sentença? Não, só com... A gente tem que ter muito cuidado com o que pergunta pra testemunha, né? Mas, né? Até que fez sentido, né? Assim, vocês descobriram o paradeiro dele, né? E interessante que outras testemunhas deveriam saber ou não? Não faziam? Olha, pelas risadas que foram ouvidas no plenário quando a testemunha respondeu dando o endereço do cemitério, eu acredito que sabiam, mas é porque ninguém perguntou, né? E a testemunha, em regra, só responde o que foi perguntado. Pois é. Como eu era advogado da ativa, eu também não tive interesse de procurar o réu, assim. Claro. É uma coisa muito difícil, né? Como que eu vou achar essa pessoa, né? Em alguns casos eu até consegui. Ou a própria família conseguiu me achar. E conta pra gente que história é essa de uma sustentação oral ter viralizado na internet. Você ficou famoso. Não, você fica famoso por várias coisas aí, hein? Sua vida Isso foi muito engraçado, né? Porque quando eu me formei, fazer uma sustentação oral era uma coisa grandiosa, né? Nossa, claro. Eu lembro quando eu fui fazer a primeira sustentação oral no tribunal, que eu levei minha mãe. Pra ver, né? Grandiosa. E aí, com o tempo, isso foi se popularizando, né? Todo mundo faz sustentação oral hoje no tribunal aqui, às vezes até bem ruins. E depois, quando foi a pandemia, aí isso então mais fácil ainda. Ficou muito mais fácil. Faz pelo computador. E Brasília... Não, e daqui a pouco vai ser pela inteligência artificial, né? Pelo chat GPT. Você já manda. E aí, hoje, inclusive, eu fiz uma sustentação oral assim, né? Eu gravei um vídeo e mandei pro STJ, porque a sessão é virtual. E aí, era STJ, era um habeas corpus num processo criminal em que o meu cliente tinha sido condenado no regime inicial semiaberto, mas o juiz manteve a prisão preventiva. E existe o entendimento pacificado já do Superior Tribunal de Justiça de que o regime semiaberto é incompatível com a prisão preventiva, porque o preso preventivo ele fica no centro de detenção provisória, que tem um regime disciplinar muito mais rigoroso do que um presídio de regime semiaberto. Aí tem uma modulação que permite, assim, se o sistema de justiça transferir a pessoa pro presídio de regime semiaberto, então tudo bem. Que é a execução provisória da pena. Mas se não transferir, não pode. Era um caso assim, ele estava no CDP. Aí eu fui fazer a sustentação, mas eu não fui a Brasília, eu fiz por vídeo. E tinha sido recente a aprovação
daquela alteração no estatuto que nos permitiu fazer sustentações orais nos agravos, porque antes não tinha. Antes não tinha. E o STJ tinha decidido que nos agravos nós teríamos apenas 5 minutos para fazer a sustentação oral. O prazo é 15. E hoje nos agravos só tem 5 minutos. Eu falei, como que eu vou sustentar esse processo em 5 minutos? Chegou minha vez de falar, eu falei exatamente isso que eu falei aqui. Olha, não pode ficar no presídio. Sei que eu devo ter falado 2 minutos dos 5. E aí o relator falou assim, olha... deram a palavra ao representante do Ministério Público Federal presente na sessão. E aí o representante do Ministério Público Federal, que tinha dado parecer contrário à ordem, à concessão da ordem, falou bem assim, eu concordo com a sustentação oral do advogado. Ponto. Quando ele falou isso, eu já me arrepiei, né, na cadeira. Assim, cheguei até a me arrumar na cadeira. E aí o ministro relator falou, olha, eu vim aqui com um voto negando, mas diante da sustentação oral do advogado, eu vou pedir vista regimental. Ele fez assim, eu vou pedir vista regimental e vou reapreciar. E aí um outro ministro, que agora eu não lembro qual foi, mas eu acho que foi o Reinaldo Soares da Fonseca, o ministro Reinaldo, falou assim, temos jurisprudência nesse sentido. Eu falei, gente, eles vão conceder, né, o habeas corpus. Que legal, né? Por causa da sustentação oral, porque ele tinha um voto negando. E aí o ministro presidente, o ministro Joel, inclusive foi a 5ª turma, porque a 6ª turma do STJ ela é mais, né, a 5ª turma costuma ser mais rígida. E aí o ministro Joel falou assim, então eu vou agradecer ao doutor Lucas e fica-se proclamado o resultado. Após a sustentação oral, pediu vista regimental o ministro fulano. Aí o ministro Ribeiro Dantas solta, acho que com o microfone aberto, a seguinte expressão. Sustentação oral de 1 minuto, que é a prova que seu objetivo é melhor do que conversar demais. Aí pronto. Quando terminou a sessão, tava acho que no Migalhas, nesses sites que compartilham, porque essa tirada do ministro. Então, a partir disso, várias pessoas me perguntam, como que você conseguiu fazer a sustentação oral em 1 minuto? E ainda foi deferida a ordem. Rapidamente. E aí, assim... É importante, eu aprendi ali o quanto que é importante ir direto ao ponto. Sobretudo, nessas pautas muito extensas de sessão. Às vezes, o meu professor de processo penal uma vez me disse que a sustentação oral é para causar constrangimento epistêmico nos desembargadores. Porque ele já vem com o voto pronto. Então você vai ali só para deixar registrado nas notas taquigráficas que você sabe que tem uma ilegalidade que eles não estão reconhecendo às vezes. Entendi. Mas eu mudei de ideia depois dessa sustentação oral. Porque eu acho que foi a primeira vez que eu soube que a minha sustentação oral mudou um voto. Porque ele falou, eu estava com o voto negando. Então eu acho que essa fase de que a sustentação oral era para causar constrangimento epistêmico, ela foi superada já. Hoje eu acho que é possível mudar o voto a partir de uma sustentação oral bem feita, sim, bem fundamentada, porém muito objetiva. Não, eu sou partidária da objetividade também. Eu acho que inclusive, né, de peças processuais, tudo mais, eu acho que a gente tem que ter muita clareza, objetivo. Claro que a gente tem que ter os fundamentos e tudo mais, mas acho que é possível. Eu costumo falar com os advogados mais jovens que trabalham comigo, que se a gente tem vou falar aqui do futebol, né? Se a gente tem um grande artilheiro, um craque no time, por que a gente vai deixar o craque no banco de reservas? Né? Então, se a gente tem uma tese muito relevante, para que a gente vai ficar enchendo com outras que não são tão relevantes? Né? Óbvio que tem que alegar tudo. Né? A gente não tem o direito de brincar com o direito da outra pessoa. Afinal, ampla é a defesa, né? Mas a gente tem uma tese forte, né? Eu sempre falo lá com o pessoal que, com relação aos habeas corpus, para não alegar várias ilegalidades no mesmo habeas corpus. Falo, olha, se você tem 10 ilegalidades, faz 10 habeas corpus. Porque você tem 10 chances de ter uma concessão. Agora, se você faz um habeas corpus só alegando tudo, com um voto só, nega tudo. Não,
se tem alguma coisa, habeas corpus e mandado de segurança tem que ser muito objetivo, gente. A ilegalidade é essa aqui. Ponto. Exatamente. Eu acho que fiquei muito orgulhoso esses dias que nós conseguimos uma ordem no habeas corpus, no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. O habeas corpus tinha 6 páginas. Aí. Não precisa mais do que isso. Eu já fiz um de 50. E que não precisava. Hoje você reconhece, né? Porque eu acho que a era do copia e cola facilitou muito esse excesso de informação. Né? A gente não precisa digitar a doutrina. Exato. É só copiar. Exato. Então, assim, foi a época. Eu entendo que existem determinadas demandas que exigem um pouco mais, que são mais complexas, exigem mais conteúdo numa peça e tal, pela complexidade do tema. Sim. Agora, doutor, habeas corpus, mandado de segurança. E algumas demandas, assim, é isso. Ponto. É porque a gente precisa saber com muita exatidão o que estão negando para a gente poder recorrer. Exato. E se a gente enche demais, a gente não sabe nem. Não sabe. E vai se perdendo em meio a outros recursos que vão sendo realizados. Mas vamos lá. Como é que é a história que o juiz criou sua própria nulidade no processo? Essas disputas, né? Advogado, juiz, promotor, elas existem, né? E, sobretudo, quando a gente tem muita clareza da não existência de hierarquia, elas ficam ainda mais fortes. Mas no tribunal do júri é uma coisa assustadora, né? Às vezes, dependendo do advogado que está lá fazendo a defesa e do promotor, parece um campo de batalha aquilo, né? E aí eu fui fazer um júri recentemente. Eu acho que, até quando nós estávamos conversando antes de gravar, eu mencionei que eu tive um professor de processo penal muito bom. E o meu professor de direito penal, embora fosse uma pessoa muito boa, era um delegado que tinha uma visão muito punitivista. Então acho que eu me peguei mais ao processo do que ao direito material. Eu me tornei um advogado que trabalha muito mais com questões processuais do que com questões materiais. Eu fico ali, né? Eu queria que registrasse na ata que o promotor fez isso. Eu queria que registrasse que o senhor fez aquilo. Eu queria que registrasse que o jurado falou com o outro jurado. E aí, esse juiz irritado com isso, virou para mim e falou assim: doutor, faça a defesa de mérito. Para de ficar procurando nulidade na frente dos jurados, que já estavam sorteados. E aí eu falei para ele: doutor, pela ordem. Aí ele: pois não. Eu falei: eu gostaria que o senhor registrasse na ata que o senhor falou na frente dos jurados que ao invés de fazer defesa de mérito, eu fico procurando nulidades. Aí ele virou pro estagiário que estava do lado e falou assim: viu? Eu acabei de dar a nulidade que ele queria. Alguma coisa assim. Porque, óbvio, né? Se ele fala que eu faço uma coisa que pode parecer errada para os jurados, ele está influenciando na visão que os jurados têm da defesa. Claro. E ali, eu ainda não fiz o recurso desse júri. Eu acho que nem vou fazer, porque meu cliente foi absolvido nele. Mas ficou ali, eu acho que o exemplo, tanto para o juiz quanto para o estagiário. E se a gente tem... O processo é uma defesa contra as arbitrariedades do Estado. Então, se existe uma regra processual, ela tem que ser respeitada e claro. não tem negociação quanto a isso. E conta pra gente de um recurso que você acabou ganhando sem nem acreditar nele. A gente, por uma questão de deontológica, né? A gente defende, às vezes, casos que a gente não acredita muito, mas a gente defende. Mas que merecem defesa. Todos merecem defesa. Até porque se não houver defesa, não vai haver justiça, né? E aí eu peguei um caso que eu achava que a pena estava boa. Não foi nem tão alta assim e tal. Mas o meu cliente, quero recorrer. Inclusive, a apelação, ele interpôs ele mesmo, né, a termo. Né? Quando o oficial de justiça foi intimá-lo, ele falou: desejo recorrer da sentença. E eu falei: ai meu Deus, vai recorrer, tomou a pena mínima, vai recorrer de quê, né? E eu queria absolvição. E aí eu criei ali uma tese que eu mesmo não acreditava. Não colocava fé. Fizemos a apelação, foi negado provimento aqui no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. E aí ele falou: doutor, recorre para Brasília. Eu falei: não, eu vou te cobrar tanto e não vai dar, você teve a pena mínima. Ele: não, eu quero, eu pago, quanto o senhor quer? Eu pago.
Falei, meu Deus, mas fazer, né? Fiz o recurso. O recurso especial subiu. E aí chegou o dia da pauta, marcaram a sessão para julgamento. Ele falou, doutor, quanto que o senhor precisa para ir para Brasília? Eu falei, não vou, não preciso. Não, o senhor vai, eu pago. Eu cobrei, acho que eu cobrei, até superfaturei o valor para não ir. E cobrei mais caro, né? Eu cobrei a hora, a viagem, mais a hora, mais os... E aí ele falou, eu pago. Eu fui. Aí eu fiz a sustentação oral. Na verdade, eu não cheguei a fazer a sustentação oral, porque é um costume no STJ que quando eles estão dando provimento, eles avisam. O advogado chega para sustentar e fala, doutor, eu estou concedendo, se o senhor quiser abrir mão da sustentação oral. Eu coloquei na tribuna. E aí o ministro-presidente falou, eu acho que o relator pode ajudar o senhor, a ministra Laurita Vaz. E aí o relator falou, doutor, eu estou inadmitindo o recurso especial. Porém, eu estou concedendo uma ordem de habeas corpus de ofício para anular o processo desde a citação. Desde o recebimento da denúncia. Porque eu estou reconhecendo que tem aqui a anulidade no recebimento da denúncia. Aí eu falei, muito obrigado, excelência. Eu falei, meu Deus, nunca mais eu vou deixar de acreditar no recurso. E aí, quando eu cheguei, esse cliente virou para mim e falou, o senhor não acreditava, viu? Eu acredito mais no senhor do que o senhor mesmo. E você já viu alguma situação de risco, de ameaça por conta da sua profissão? Ameaça a minha integridade física nunca aconteceu. A não ser uma vez que eu tive um problema na delegacia com um policial. E isso me gerou um grande transtorno, quase que acaba com a minha carreira. Uau. Mas, por parte dos clientes, nunca aconteceu. Agora, e nem por parte das autoridades, mas ameaças à minha idoneidade e à minha integridade moral, essas acontecem com muita frequência. E aí, às vezes, a gente tem que ser bem rígido para não ter a lesão concretizada. Né? Agora, ameaça física, eu acho que só essa vez mesmo do policial e tal, mas outras vezes nunca aconteceu, não. Eu acho que é mais fácil o advogado civilista ter uma ameaça do que um criminalista. Porque o criminalista ele acaba sendo respeitado pelos seus clientes se trabalhar direitinho. Vários falam isso. Vários falam. E você também é professor universitário. Eu terminei o mestrado e isso foi uma coisa que chegou na minha vida, assim, né? De dar aulas. Eu gosto muito de dar aulas. A minha família é uma família de professoras. Então eu cresci num ambiente escolar, né? Minha mãe foi professora por 30 e poucos anos. Eu gosto muito de dar aula. Hoje eu dou aula em 2 faculdades, uma em Guarapari e uma em Vitória. E dou aula de Direito Penal, Processo Penal e Direito Tributário. E Direito Tributário? Sim. E você já pegou algum crime na área tributária? Eu peguei uns 2, mas eu ainda não conheço muitas pessoas que cometem crimes tributários. Mas vai chegar lá, chegar lá. É uma área muito complexa, né? Eu tenho hoje assim, uma boa captação de crimes ambientais. É mesmo? E as pessoas dizem que é um caminho, assim. Os crimes ambientais, aí os crimes de responsabilidade e os crimes econômicos, o penal econômico. Mas é um nicho muito diferente, né? Sim, sem dúvida. Hoje a maior parte da minha captação vem de outros advogados. Algum advogado civilista que não faz penal e que quando é procurado por alguém fala, não, eu conheço um criminalista aqui que eu vou te indicar. A maior parte. E crimes de propriedade intelectual, propriedade industrial, porque hoje com a tecnologia aí, com as redes sociais, o tal do copia e cola e tudo mais... Eu ainda não fui procurado para nenhum crime contra a propriedade intelectual. Agora, eu fui procurado por causa de um crime de stalker. É mesmo? E foi bem interessante. Foi uma representação criminal que nós fizemos. E foi uma coisa bem interessante, porque era uma namorada que ficava perseguindo o ex-namorado. Uau! Né? Então foi muito legal mesmo, assim, porque é uma coisa que a gente
se me contarem essa história, eu vou pensar assim, nossa, que bobagem, né? Mas é um crime. É um crime. Ela perseguia, ligava para as namoradas que ele arrumava depois, Uau. ia atrás dele nos lugares públicos, e ele conseguiu juntar prova disso tudo. É interessante. Esse é o primeiro crime virtual que eu... Virtual não, mas assim, desses crimes novos, né? Porque tinha questão também de... Ele criava uma rede social, aí ela invadia, escrevia lá que ele não prestava. E isso foi muito novo pra mim, assim. Agora eu tenho sido procurado com frequência, mas aí por vítimas, porque a gente também atua pelas vítimas, desses golpes. Ah, sim. Que se tornaram comuns, né? Sequestro de redes sociais. Sequestro de redes sociais. Sequestro de dados. Sequestro de dados. E tem várias coisas do gênero, assim. Fraudes, né? Fraudes. A Lei Geral de Proteção de Dados também cria algumas condutas que podem ser consideradas crime, caso sejam praticadas. Que bacana. Não, daqui para frente, acho que isso tende a evoluir, né? Porque é uma área pouco explorada, até mesmo da área penal, né? E que as pessoas vão se dar conta. Porque em algum momento cai na conta, né? Sim. Mexe no bolso e aí as pessoas começam a ficar mais atentas. E a integridade moral, física, né? De que eu acho que é uma área aí ainda que provavelmente vai chegar muito mais na sua mão. Eu como tem esse tempo de advocacia, eu vi muita coisa mudando, assim. E como que a internet influenciou em muita coisa, positivamente e negativamente. Recentemente, o STJ decidiu que os reconhecimentos por fotografia não são válidos como prova para condenação. E na minha época que eu comecei, era normal, né? E também outra coisa, a questão das ilegalidades antes, era muito difícil provar que uma prisão foi legal, que uma invasão de domicílio foi legal. Hoje todo lugar tem câmera, né? Os processos estão cheios desse tipo de informação. Informação de redes sociais. Eu vi numa audiência civil que eu estava assistindo, porque às vezes eu vou pro fórum e se tiver alguém da minha equipe lá, às vezes eu paro para assistir a audiência, né? E aí eu acho que eu estava esperando começar a audiência criminal e fui aproveitar o ar-condicionado da sala de audiência civil e assisti uma audiência civil, e a advogada apresentou fotos extraídas do Facebook ou do Instagram, não sei, da requerida, para comprovar que a testemunha e ela eram amigas. Então a contradita foi baseada em prints das redes sociais. Isso era impensável, né? Era impensável, mas hoje se tornou comum. Até fica a dica, se você vai convidar sua amiga para ser testemunha, apaga as fotos do Instagram. Olha só, agora chegou no momento... Não, e desistiu então de ser padre depois. Fazer filosofia. Desisti, tenho uma filha. Filosofia eu fiz. Você fez depois? Depois eu fiz. Eu cheguei a morar num convento, né? Porque foi uma parte da minha história que eu pulei, mas em determinado momento eu fui pro convento para tentar ser padre, mesmo depois de formado. Mas não deu certo, não. E advogado criminalista, também investigador? Tem que investigar. Precisa. Vamos lá. Agora chega assim, um momento da entrevista que a gente faz um bate-pronto. Eu falo, você me diz o que vem à cabeça. Nunca diga para um advogado? Leva um recado no presídio. Alvará é? Vida. Justiça é? O sonho que a gente persegue. O que você gostaria de ouvir se estivesse começando hoje? Não desista. É difícil, mas vale a pena. A audiência presencial ou virtual? Presencial é mais gostoso. Processo físico ou eletrônico? Eletrônico. Também é melhor, né? O que mais te irrita num processo? Quando a gente tem razão e as pessoas não reconhecem a razão da defesa por preconceito e punitivismo. O que mais te irrita num processo? Isso, né? Punitivismo. Direito nas redes sociais? Acho que populariza e faz com que a população entenda aquilo que ela tem direito e aquilo que ela tem dever.
Nunca comece uma sustentação oral com? Chamando os desembargadores de vocês. Teve gente que já tomou bronca por isso, né? Se não fosse advogado, seria? Padre. Doutor Lucas, muito obrigada por esse bate-papo delicioso aqui. Muita coisa e a gente aprendeu demais já com sua experiência. Muito, muito, muito obrigado pela sua presença. Quase que eu respondi réu na última pergunta. Se não fosse advogado, seria réu. Porque do lugar de onde eu venho, muitos dos meus amigos de infância se tornaram réus. Olha só. Então eu me considero uma pessoa que venceu por com toda ter conseguido ir para outro lugar. Parabéns e sucesso, de verdade. Muito obrigado. E para vocês, não deixem de curtir, compartilhar e comentar se tem alguma história. Quem sabe a gente não conta aqui. Até a próxima.